Imagine comigo, as luzes da cidade grande, refletindo no chão molhado, carros velozes cortando a noite. No meio disso tudo, uma cena que te faz parar e pensar. Uma garotinha, sabe? Daquelas que a gente vê e o coração aperta. Ela caminhava entre as mesas de um restaurante chique, os pés descalços, sujos, mas a dor, essa já nem sentia mais. A fome era maior. Tinha uns 8 anos, os cabelos emaranhados, um vestidinho fino e rasgado. E os olhos, os olhos dela, grandes, escuros, misturando medo e uma pontinha de esperança. Cada cheiro de comida quente era como uma facada no estômago vazio. Mas, acredite, o que aconteceu naquela noite mudou tudo. E quem mudou a vida dela? Ninguém menos que Gustavo Lima. Já pensou? O que será que aconteceu naquele encontro? O que fez o cantor parar tudo e olhar para uma criança que o resto do mundo nem via? Antes de te contar o resto, deixa eu te pedir uma coisa, clica no like aqui embaixo. Isso me ajuda a trazer mais histórias como essa para você. E se inscreve no canal, para não perder nenhum detalhe, tá? A menina, com toda a coragem que tinha, se aproximou de uma mesa, quase sem voz, pediu um pedaço de pão. A mulher, bem vestida, nem ligou. Virou a cara e continuou conversando. O garçom logo apareceu, mandando a menina embora. Ela recuou, envergonhada, olhando para o chão. Essa cena se repetia toda noite. Ela se sentia invisível. Mas a fome e o frio não davam trégua. Ela foi para a calçada, onde pediu umas moedas, e um carro chamou a atenção dela. Não era um carro qualquer, era um carro que dizia para ela: "Vem cá." Ela tocou no vidro, tremendo, e a janela baixou. Era ele, Gustavo Lima. Ela ficou sem palavras. O que dizer? Pedir comida para um estranho já era difícil. Imagina para um cantor famoso? Ele olhou para ela e perguntou, com uma voz calma: "Oi, princesa. O que você precisa?" Ninguém nunca a chamava de princesa, ninguém nunca perguntava o que ela precisava. O que aconteceu depois mudou tudo. Quer saber o que aconteceu? Deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você acha que ele fez. Você não vai acreditar no final. O coração da menina batia forte, sabe? Ela nunca tinha falado com ninguém famoso. O olhar dele era diferente, não era de desprezo. Ela sentiu que podia falar. Eu só queria um pedaço de pão, ela disse, quase sussurrando. Gustavo Lima ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele olhou para as roupas rasgadas, o rosto sujo, os pés machucados. A realidade da menina era dura. Ele perguntou o nome dela, com carinho. Ela hesitou. Poucas pessoas se importavam com isso. Mas ali, na frente dele, ela quis se sentir importante. E aí, tá gostando da história? Quer saber o resto? Fica ligado, que a história continua. Ana respondeu baixinho, quase um segredo. Gustavo Lima, com um sorriso, perguntou se ela estava sozinha. Ana só fez que sim com a cabeça, com medo de falar demais e alguém querer machucá-la. Mas Gustavo Lima não parecia querer isso, pelo contrário, ele estava preocupado. "Você já comeu alguma coisa hoje?" ele perguntou. Ana balançou a cabeça, negando. A barriga dela roncava mais ainda. Sem pensar 2 vezes, Gustavo Lima falou para o motorista: "Para o carro ali na frente, a gente vai jantar." Ana regalou os olhos. Jantar com ele? Ela olhou em volta, sem acreditar. As pessoas começaram a cochichar, curiosas, mas Gustavo Lima não ligou. O carro parou em frente a um restaurante, e ele desceu, se abaixou e estendeu a mão para ela: "Vem comigo." Ana olhou para aquela mão, forte e segura. Era um convite para algo que ela não tinha há muito tempo: cuidado, carinho, dignidade. A barriga dela roncava de fome, mas também de nervoso. Será que era real? Será que ele só ia dar comida e ir embora? Ou será que aquele encontro significava algo mais? Ela respirou fundo, engoliu o medo e, pela primeira vez em muito tempo, segurou a mão de um adulto sem sentir medo. Aquele passo mudaria a vida dela para sempre.
A porta do restaurante se abriu, e o calor do lugar abraçou Ana. O cheiro de comida era tão bom que a barriga dela roncou alto. Ela ficou com vergonha, mas Gustavo Lima só sorriu e apertou a mão dela, como se dissesse: está tudo bem. As pessoas olharam na hora. Algumas cochichavam, surpresas, outras só observavam, sem entender. Mas Gustavo Lima não ligou. Ele levou Ana para uma mesa, puxou a cadeira para ela e sentou na frente dela. Pode pedir o que quiser, princesa. Ana regalou os olhos de novo. O que quiser. Ela nunca tinha tido essa opção. Na rua, ela comia o que davam ou passava fome. Eu posso mesmo? Ela perguntou, hesitante. Claro, hoje você é minha convidada. Ela olhou para o cardápio, mas não sabia ler. O garçom esperava, impaciente, mas Gustavo Lima percebeu. Que comida você mais gosta? Ele perguntou com um sorriso. Ela baixou a cabeça, com vergonha, e depois de um tempo respondeu baixinho: eu gosto de pão. O coração de Gustavo Lima apertou. Uma criança que só pensa em pão? Então vamos começar com um pão bem gostoso, ele disse, chamando o garçom. Mas também quero um prato de arroz, feijão, carne e batata frita. Pode caprichar. Ana ficou surpresa. Era mais comida do que ela comia em uma semana inteira. Enquanto esperavam a comida, Gustavo Lima perguntou: você mora por aqui? Ela deu de ombros: moro onde dá. Ele franziu a testa: e seus pais? Ela mordeu os lábios, desviando o olhar: não tenho mais. O silêncio que veio depois foi pesado. Gustavo Lima sentiu um aperto no peito. Ele sabia que muitas crianças viviam na rua, mas ver aquilo de perto era diferente. Ana não era só um número, ela era uma pessoa. E aí, está gostando da história? Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a história da Ana. Ana estava ali, na frente dele, pequenininha, frágil, mas ao mesmo tempo tão forte por ter sobrevivido sozinha naquele mundo cruel. O garçom trouxe a comida, e Ana regalou os olhos. Com as mãos tremendo, pegou um pedaço de pão e mordeu rápido, como se tivesse medo de que alguém tirasse dela. Devagar, princesa, tem bastante para você, ele disse. Ela olhou para ele, sem acreditar. Ninguém nunca a tinha tratado assim. Gustavo Lima a observava comer, e algo dentro dele dizia que não podia simplesmente dar aquela refeição e ir embora. Ele precisava fazer mais. Ana, ele chamou, esperando que ela levantasse os olhos. Se você pudesse ter qualquer coisa agora, qualquer coisa mesmo, o que você escolheria? Ela mastigou devagar, pensou um pouco, e depois de um silêncio longo, respondeu: eu só queria um lugar para dormir sem medo. A resposta foi como um soco no estômago. Ali, naquela mesa de restaurante, diante de uma menina que só queria um pedaço de pão, Gustavo Lima decidiu que faria muito mais do que isso. O barulho dos talheres ecoava pelo restaurante, mas na mesa deles tudo parecia ter ficado em silêncio. O cantor olhava para a menina enquanto ela devorava a comida, e cada garfada parecia contar uma história de fome, frio e abandono. Ana comia rápido, sem levantar a cabeça, como se tivesse medo de que alguém arrancasse o prato de suas mãos. Era um instinto da rua. Quando você tem comida, não sabe quando terá de novo. Gustavo Lima percebeu isso e esperou pacientemente. Ele não queria pressioná-la, mas precisava saber mais. Ana, onde você dorme? Ela parou por um segundo, limpou a boca com as costas da mão e olhou para o cantor, tentando entender por que ele queria saber. Depende, ela respondeu, dando de ombros. Tem um beco ali perto que é bom quando não está chovendo. Mas quando faz muito frio, às vezes deixam a gente dormir no abrigo. A gente, ele franziu a testa. Ela sentiu. Tem outras crianças como eu. A gente se cuida. A frase foi como uma facada no coração do cantor. Crianças se cuidando sozinhas na rua, como se fossem adultos, como se o mundo tivesse esquecido delas. E seus pais, onde estão? Ela baixou o olhar, seus pequenos dedos brincando com um pedaço de pão no prato. Meu pai, eu nunca conheci. Minha mãe. Ela hesitou, como se não soubesse como contar aquilo.
Minha mãe era muito boa comigo, disse enfim, mas um dia ela ficou doente e não conseguiu mais trabalhar. A gente morava num quartinho, mas depois que ela ficou doente, não conseguiu pagar, aí mandaram a gente embora. Gustavo Lima sentiu um nó na garganta. E o que aconteceu depois? Ana respirou fundo e continuou, como se estivesse contando algo que já havia repetido tantas vezes que as palavras saíam sozinhas. A gente dormia na rua, eu pedia comida para os outros e às vezes eles davam. Mas minha mãe piorou muito. Um dia, ela disse que ia procurar ajuda e nunca mais voltou. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Esperei muito tempo, mas ela nunca voltou. O silêncio entre os dois foi pesado. Gustavo Lima engoliu em seco. O que dizer depois de algo assim? O que falar para uma criança que perdeu tudo e ainda assim continuava ali, lutando para sobreviver? Ele respirou fundo e apoiou os cotovelos na mesa, olhando para Ana com firmeza. E depois disso, você ficou sozinha? Ela sentiu. No começo, eu chorava muito, mas depois aprendi a pedir comida e a me esconder quando tinha perigo. A naturalidade com que ela falava aquilo doía. Uma menina tão pequena já entendendo que o mundo podia ser cruel, que ninguém viria salvá-la, que só podia contar consigo mesma. Gustavo Lima passou a mão no rosto, pensativo. Ele já tinha ajudado muita gente ao longo da vida, mas aquela situação era diferente. Ana não era apenas uma história triste, ela estava ali na frente dele, e ele tinha a chance de mudar isso. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão. Ana, você confia em mim? Ela olhou para ele, desconfiada. Por quê? Ele sorriu de leve. Porque hoje não vai ser só um jantar, hoje sua vida vai mudar. Ana regalou os olhos. Como assim? Gustavo Lima se recostou na cadeira e cruzou os braços. Você vai ver. Ela piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, uma emoção diferente surgia em seu peito. Ana olhava para Gustavo Lima sem entender. Sua vida vai mudar. O que ele queria dizer com isso? Ela estava acostumada a promessas vazias. Muitas pessoas já haviam dito palavras bonitas, fingindo se importar, mas no final ninguém nunca ficava. Algumas davam um pedaço de pão, outras algumas moedas, e depois seguiam suas vidas, esquecendo que ela existia. Mas algo no olhar de Gustavo Lima era diferente, parecia verdade. Você tem algum sonho, Ana? Ele perguntou, apoiando os cotovelos na mesa. Ela piscou, surpresa. Sonho. A menina franziu a testa e abaixou a cabeça. O único sonho que já teve foi o de que sua mãe voltasse. Mas isso não aconteceu, então com o tempo ela simplesmente parou de sonhar. Eu não sei, respondeu baixinho. Gustavo Lima ficou em silêncio por um momento. Ele percebeu o peso daquelas palavras. Uma criança sem sonhos era uma criança que já tinha perdido a esperança. E se eu te disser que a partir de hoje você nunca mais vai precisar dormir na rua? Ana levantou os olhos rápido, seu coração acelerou. O quê? Isso mesmo, eu vou te ajudar. A menina sentiu uma mistura de emoção e medo. Será que ele estava falando sério, ou será que era só mais uma promessa vazia? Mas como? Gustavo Lima se recostou na cadeira e sorriu. Você confia em mim? Ana ficou em silêncio. Ela queria acreditar, mas depois de tudo o que passou, era difícil acreditar que alguém realmente ficaria ao seu lado. Sua voz falhou. Olha só, o cantor continuou. Eu sei que você deve estar acostumada a gente que só aparece e depois some, mas eu não sou assim. Eu quero te dar uma nova chance. Ana sentiu um nó na garganta. E se eu não for uma boa menina? Gustavo Lima franziu a testa. Quem te disse isso? Muita gente. Dizem que criança de rua é problema, que a gente só incomoda. O cantor respirou fundo. Escuta aqui, princesa, você não é um problema. O problema é um mundo que deixa uma criança tão incrível como você viver assim. Ela engoliu seco. Ninguém nunca tinha falado isso para ela. Está gostando da história da Ana?
Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história emocionante. Então, o que você acha? Quer uma nova vida? O coração de Ana batia acelerado. Ela queria, mas ao mesmo tempo tinha medo. E se tudo fosse um sonho? E se ele mudasse de ideia? Gustavo Lima percebeu sua hesitação e pegou o telefone. Vou ligar para alguém agora mesmo. Vou garantir que você tenha um lugar seguro para dormir hoje. Antes que Ana pudesse reagir, ele já estava falando com alguém do outro lado da linha. Alô? Então, tem uma coisa muito séria acontecendo aqui. Eu preciso da sua ajuda. Ana assistia tudo, sem saber se chorava ou sorria. Pela primeira vez em anos, algo dentro dela dizia que talvez sua vida estivesse prestes a mudar para sempre. E você, está gostando da história? Quer saber onde essa história vai dar? Já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui o que você acha que vai acontecer agora. Ana observava Gustavo Lima falando ao telefone, sem saber o que pensar. Seu coração batia forte. Era real? Ele estava mesmo tentando ajudá-la? Ela não entendia muito bem as palavras que ele dizia, mas percebia pela sua expressão séria que algo importante estava acontecendo. De repente, ele desligou a chamada e olhou para ela com um sorriso leve. Pronto, princesa, está tudo resolvido. O que você fez? Perguntou Ana, ainda com receio. Liguei para uma pessoa de confiança. Ela vai garantir que você tem um lugar seguro para dormir esta noite. A menina engoliu em seco. Um lugar seguro. Isso soava como um sonho distante. E depois, sua voz saiu quase como um sussurro. Gustavo Lima ficou em silêncio por um momento, analisando aquela pergunta. Ele sabia que não bastava resolver apenas uma noite. Ana precisava de muito mais do que apenas uma noite. Você já pensou em voltar a estudar? Ele perguntou. Ela franziu a testa. Eu não sei ler direito, mas gostaria de aprender. Ana hesitou. Ninguém nunca lhe perguntou isso antes. A escola sempre pareceu algo distante, algo para outras crianças, não para ela. Acho que sim, respondeu baixinho. Gustavo Lima sorriu. Então vamos fazer assim. Primeiro, eu vou garantir que você tenha um lar. Depois, a gente pensa na escola. Mas quero que você saiba que, a partir de hoje, você não está mais sozinha. Os olhos de Ana brilharam. Você não está mais sozinha, eram as palavras que ela sempre quis ouvir. Você vai ficar comigo? Perguntou com um fio de esperança na voz. O cantor respirou fundo. Eu não posso estar com você todos os dias, mas vou garantir que tenha pessoas boas ao seu lado, cuidando de você. A menina baixou a cabeça, pensativa. Mas se eu não souber viver em uma casa? Eu só sei viver na rua. Gustavo Lima se inclinou para a frente, olhando-a nos olhos. Você vai aprender, e eu vou estar aqui torcendo por você. O garçom se aproximou, perguntando se queriam mais alguma coisa. Ana olhou para o prato vazio e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se saciada. Eu já comi mais do que comi nos últimos dias, disse com um pequeno sorriso. Gustavo Lima riu e bagunçou os cabelos dela com carinho. Isso é só o começo. Ele olhou para o relógio e então fez um sinal para seu motorista, que estava esperando do lado de fora. Vamos? Ana olhou para ele, ainda hesitante. Afinal, para onde estavam indo? Eu posso confiar em você mesmo? O cantor sorriu, estendendo a mão para ela. Você nunca mais vai precisar se perguntar isso. Com o coração acelerado, Ana pegou na mão dele e saiu do restaurante. Ela não sabia exatamente para onde estava indo, mas pela primeira vez sentia que tinha um futuro pela frente. Ana apertava a mão de Gustavo Lima enquanto caminhavam até o carro. O motorista abriu a porta para que entrassem, mas a menina hesitou. Nunca tinha estado em um carro tão bonito antes. E se sujasse o banco? E se não pudesse entrar? Vamos, princesa, o cantor incentivou com um sorriso. Ela respirou fundo e subiu no carro devagar, sentindo o estofado macio sobre suas pernas magras. O cheiro dentro do veículo era diferente de tudo que conhecia, limpo, sofisticado.
parecia outro mundo. Enquanto o carro deslizava pelas ruas, Ana olhava pela janela, tentando entender para onde estavam indo. As luzes da cidade passavam rápido, e ela se perguntava se tudo aquilo era mesmo real. Onde a gente está indo? Perguntou finalmente. Está gostando da história da Ana? Não se esqueça de deixar seu like, para que mais pessoas conheçam esta história emocionante. Gustavo Lima olhou para Ana com carinho. Lembra da pessoa que eu liguei? Ela é dona de um abrigo para crianças como você. Lá, você vai ter comida, um lugar quentinho para dormir e pessoas que vão cuidar de você. Ana franziu a testa. É igual aos outros abrigos? O cantor percebeu o medo na voz dela. Quantas vezes ela já tinha sido levada para um lugar onde disseram que cuidariam dela, mas no fim foi abandonada de novo? Não, princesa, esse lugar é diferente. E eu vou te visitar, prometo. Ela mordeu os lábios. Era difícil confiar, mas no fundo queria acreditar nele. O carro parou em frente a uma grande casa com um jardim bem cuidado. O portão se abriu devagar, e uma mulher de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor saiu para recebê-los. Ana, essa é Dona Helena, apresentou Gustavo Lima. Ela é responsável por este lar e vai cuidar de você. Dona Helena se abaixou para ficar na altura da menina e segurou suas mãos com delicadeza. Seja bem-vinda, meu amor. Aqui, você terá um lar de verdade. Ana olhou para Gustavo Lima como se pedisse confirmação. Ele sorriu e assentiu. Confie em mim, você vai ficar bem. A menina respirou fundo e, com passos hesitantes, entrou no abrigo. Pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha. Antes de ir embora, Gustavo Lima olhou para Ana mais uma vez. Eu volto para te visitar, tá bom? E quero saber de tudo que você está aprendendo. Ela sorriu timidamente e acenou enquanto ele se afastava. Ana ficou parada na entrada do abrigo, sentindo algo novo crescer dentro dela, esperança. Naquela noite, Ana deitou em uma cama macia pela primeira vez em anos. O colchão afundava levemente sob seu corpo pequeno, e o cobertor quente a envolvia como um abraço. Ela olhava para o teto escuro, ouvindo o silêncio ao seu redor. Um silêncio diferente, não o silêncio frio e solitário das ruas, mas um silêncio tranquilo e seguro. Dona Helena havia mostrado a casa, apresentado outras crianças, lhe dado roupas novas. No jantar, sentou-se à mesa com todos, comeu sem pressa, sem medo de que alguém tomasse sua comida. Mas mesmo com tudo aquilo, um pensamento a atormentava. E se tudo isso fosse passageiro? E se amanhã ela acordasse e estivesse de volta à rua? O medo ainda existia dentro dela, mas pela primeira vez ele vinha acompanhado de algo novo, uma faísca de esperança. Os dias passaram, e Ana começou a se acostumar com a nova rotina. Tinha um horário para acordar, para comer, para brincar e até para aprender. Pela primeira vez, pegou um lápis e começou a descobrir o que significavam as letras e os números. E então, um dia, Dona Helena apareceu na sala com um sorriso. Ana, tem alguém querendo te ver. A menina regalou os olhos e correu até a porta. Lá estava ele, Gustavo Lima, com um sorriso caloroso. Ele abriu os braços. Eu disse que voltaria, né? Sem pensar duas vezes, Ana correu e se jogou em um abraço apertado. Eu achei que tinha esquecido de mim, disse ela com a voz embargada. O cantor riu e bagunçou seus cabelos. Jamais, princesa. Ele passou a tarde com ela, conversando, brincando e ouvindo tudo sobre sua nova vida. Quando chegou a hora de ir embora, olhou nos olhos dela e disse: Você é especial, Ana. Nunca esqueça disso. Ela acenou, segurando as lágrimas. Obrigada por tudo. O tempo passou, e Ana não era mais a mesma menina que pedia pão na rua. Ela estava crescendo, aprendendo e sonhando novamente. Com a ajuda do abrigo, começou a estudar de verdade. Gostava de desenhar e queria um dia ilustrar livros infantis. Seu sorriso se tornou mais frequente, e sua confiança mais forte. Gustavo Lima continuou acompanhando sua jornada, garantindo que ela sempre tivesse suporte. E um dia, ao olhar para o céu estrelado da varanda do abrigo, Ana sussurrou para si mesma: Eu venci.
Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais estaria sozinha. E se essa história te emocionou, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você acredita que o bem pode mudar vidas? E assim, chegamos ao fim dessa jornada emocionante que nos mostrou que o amor, a esperança e a solidariedade podem transformar vidas e inspirar o mundo. A história de Diana com Gustavo Lima, que nos ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a força interior e a bondade podem florescer, criando laços que duram para sempre. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada. Se você se emocionou, se inspirou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor. E lembre-se, do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar.